Fala aí, aqui é o Teles do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre gases ideais. Bom, primeiro, o que são esses gases ideais? Gases ideais, na verdade, é um modelo idealizado para descrever o comportamento de um gás, ok? E aí, nesse modelo, nós temos alguns pressupostos. Então, o primeiro desses pressupostos é que as partículas dentro desse modelo se movem aleatoriamente por todo o recipiente. O outro é que elas colidem elasticamente entre si e com as paredes e não interagem umas com as outras, ou seja, não tem nenhuma interação química, elétrica ou magnética, por exemplo, entre as partículas, ok? E para descrever esses gases, um cara muito bom, que é o Émile Clapeyron, desenvolveu uma equação que ficou bem famosa, que é a equação de Clapeyron, e é simplesmente PV igual a nRT, ok? Onde P é a pressão, V é o volume do gás, N é o número de mol, R é a constante de Clapeyron e T é a temperatura. Então, agora, para a gente entender um pouquinho mais dessa equação, só vamos dar uma olhadinha em alguns termos que aparecem aqui. Então, primeiro, o que é um mol? Mol é uma das 7 grandezas fundamentais e ela representa uma quantidade de coisas. E, nesse caso, são 6,02 vezes 10 a 23 coisas, ok? Então, um mol vale isso, essa quantidade de coisas. E isso também pode ser chamado de número de Avogadro. E aí a gente vai representar como Na, ok? Então, por ser um número muito grande, ele é bem importante para poder representar a quantidade de partículas de um gás. Então, ou de uma partícula, moléculas, átomos. Então, ele é bem importante. E aí, como a gente consegue calcular ele, né? No caso, nós temos essa formulinha aqui, que nós podemos calcular o número de moléculas, tá? Ou átomos, pelo número de mols vezes a constante, vezes o número de Avogadro, ok? Então, esse Nzão aqui é o número de moléculas ou de átomos. E aí nós também temos a massa molar. Também podemos usar a massa molar para calcular o número de mols, tá? Então, o número de mols vai ser a massa sobre a massa molar do gás, ok? Outro termo importante é o R. O que é o R? O R, no caso, é a constante de Clapeyron, ou a constante universal dos gases perfeitos, tá? E aí ele pode assumir esses dois valores. Ou ele é 8,3144 joules por Kelvin mol, ou ele é 0,082 litros atmosfera por Kelvin mol. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que dar uma olhada em quais são as unidades que estão sendo usadas no problema, para poder saber qual valor a gente usa, mas no enunciado normalmente vai ser dado o valor dessa constante. Então podemos ficar um pouquinho mais tranquilos, só olhar para as unidades. Outro termo importante é o volume específico, tá? E aí, como a gente consegue calcular esse volume específico? O volume específico, V', pode ser calculado por volume dividido pelo número de mols. E aí, agora a gente lembrando do PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron, nós podemos fazer isso aqui, ó. Passar o Nzinho dividindo e agora o volume sobre o número de mols é justamente o volume específico. E a gente sabe, né, passando aqui o T para o outro lado, a gente sabe que o R é a constante, né? É a constante universal dos gases perfeitos. Então, PV' sobre T é constante e é igual a R. Então vamos falar agora de umas transformações e estados termodinâmicos.
Bom, primeiro a gente vai usar a equação de Clapeyron de novo, PV igual a nRT, tá? E se esse gás não passou por transformações que modifiquem a massa dele, ou seja, a massa dele não se altera, o N, o número de mol, é constante. Então, sem alterar a massa do gás e passando a temperatura dividindo para o outro lado, nós vamos ter que PV sobre T é NR. E tanto N quanto R são constantes. Então, a gente consegue chegar nessa relação aqui, ó, que o PV sobre T do estado inicial é igual ao PV sobre T do estado final depois de uma transformação, tá? É o famoso PVT Povotor. Essa frasezinha é boa para decorar essa forma. PVT Povotor. Beleza? E nós temos 3 processos típicos desses gases ideais. 3 transformações que são clássicas. A primeira delas é a isotérmica. E aí a gente só lembra aqui, ó, sempre do PVT Povotor, tá? Então, no isotérmico, a temperatura não muda. Então, antes e depois, a temperatura é igual. Então, nós podemos descrever que o PV antes é igual ao PV depois. O outro processo é o isobárico. E a pressão aqui é igual. Então, o V sobre T antes é igual ao V sobre T depois. E por último, mas não menos importante, nós temos o isovolumétrico ou o isocórico, onde o volume é igual. Então, P sobre T antes é igual a P sobre T depois. Ok? Mas agora eu te pergunto, e se a gente misturar esses gases? Como é que pode acontecer? Bem, foi descoberto experimentalmente que a pressão em um recipiente com vários gases diferentes pode ser dada pela seguinte expressão, onde cada P aqui é a pressão de cada gás que está misturado ali, exercido se ele estiver sozinho, tá? Então, cada pressão aqui é a pressão de um gás se ele estivesse sozinho, tá? Então, a pressão dentro do recipiente é a soma das pressões parciais dos vários gases que tem nesse recipiente, tá? E aí, além disso, nós também temos outra coisinha importante, que são as frações parciais. E aí, aqui, a pressão de um gás é diretamente proporcional ao número de mols que há no recipiente. Isso é fácil lembrar só lembrando do Clapeyron. Então, a pressão de um gás é diretamente proporcional ao número de mols que há no recipiente. Ó. Isso daqui está na nossa equação de Clapeyron. Com isso, a pressão que o gás exerce é um F, é um Fzinho, vezes a pressão total. É uma fração da pressão total. Tá? E aí essa fração é o quê? É o número de mols desse gás sobre o número de mols total, vezes a pressão, vezes a pressão total, vai ser a pressão só desse gás. Ok? É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.